Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Este que vos fala, irmão missionário Sérgio Luiz de Campos Goitacazes. Hoje, 14 de junho, estou aqui para gravar mais um vídeo da série de vídeos Temas Polêmicos com o irmão e missionário Sérgio Luiz de Campos Goitacazes. Amados, eu sei que alguns já têm visto alguns vídeos meus, Alguns têm mandado solicitação, têm mandado um joinha, quero agradecer a todos os amigos. E, amados, eu gostaria de falar hoje a respeito de algo importante, amado, que é a questão da teologia. Amado, você que nunca estudou a teologia, nunca estudou até mesmo a palavra de Deus aprofundadamente, talvez você é um cristão, mas ainda não se aprofundou nos estudos da Sagrada Escritura, não se aprofundou ainda dentro da palavra de Deus, talvez você estudou só superficialmente, ou você tem apenas aprendido um pouco daquilo que você tem ouvido dentro da igreja. Claro, isso é bom, você aprender com seus líderes, com seus pastores, com seus professores de escola bíblica dominical. Mas, amado, eu venho nesse dia informar para você o quão valioso, o quão importante é você estudar a palavra de Deus, a teologia. Muitos têm ogerizado, podemos dizer assim, a teologia, tem demonizado praticamente a teologia, dizendo que não há necessidade, que não é bom que se estude a teologia, mas eu vim provar o contrário a você. Eu, Sérgio Luiz, missionário Sérgio Luiz, de Campos Goitacazes, eu te indico, estude a palavra de Deus, estude a teologia também, ela vai te ajudar a entender melhor a palavra do Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, a teologia não vem para substituir a palavra de Deus, mas ela vem para te ajudar a complementar o teu entendimento dentro daquilo que a palavra está dizendo. Existem muitas palavras na Bíblia que são oriundas de outros textos, são oriundas de outras línguas que nós não conhecemos, palavras que vêm de lá do grego, do latim. E como que nós vamos entender essas coisas? Quando nós estudarmos mais a história, a teologia, quando nós nos aprofundarmos mais. Então, eu, missionário Sérgio Luiz, eu te indico, estude a teologia. Se for possível, compre uma Bíblia de estudo, que vai te auxiliar a entender melhor. Se não for possível você comprar muitos materiais, como assim eu fiz, o que você puder fazer, compre um livro de algum escritor que você gosta, que você sabe que preza a palavra de Deus, que vai ter ali um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor a palavra do Senhor. Escolha um assunto de sua preferência, para que você esteja estudando aquele assunto e você possa estudar ele gradativamente, passo a passo. Como, por exemplo, hoje eu escolho estudar sobre o Espírito Santo, eu vou estudar uma semana inteira sobre aquilo, lendo um livro de alguém, um livro que eu achei que bate com a palavra de Deus, que me ajuda a entender melhor o meu entendimento da palavra. Eu vou estudar uma semana inteira com aquele livro sobre o Espírito Santo, ou vou ler todo o livro durante um período, e vou aprender mais aprofundadamente sobre aquele assunto, e depois eu escolho um outro livro sobre uma outra coisa, como por exemplo, Vida Após a Morte, e vou ter mais um outro entendimento com outro autor, com outro profeta do Senhor, outro pastor, perdão, que não existe profeta, com outro pastor, com outro missionário, com outro servo de Deus, a respeito de um outro assunto. E assim, amado, você vai gerando conhecimento para você. Mas eu vou te explicar por que se ojeriza tanto hoje a teologia. Porque, amados, durante a Idade Média, presta bem atenção, a Igreja Católica Romana, ela atrapalhou o entendimento da humanidade, da população. Ela quis que o povo não estudasse, que o povo não entendesse, que o povo não investigasse. Por quê? Porque assim foi o meio que ela teve de conseguir manipular e controlar as pessoas. Satanás, assim como o povo da antiga Idade Média, hoje Satanás controla a mente das pessoas como? Fazendo com que elas não enxerguem a verdade, fazendo com que elas não tenham vontade de estudar, fazendo com que elas não tenham vontade de ler a Bíblia, fazendo com que elas não tenham vontade de ler a palavra. E, infelizmente, pessoas do nosso meio evangélico emprestam a boca para o diabo, e vivem atacando a teologia, falam mal até mesmo daqueles que leem Bíblia. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, fulano está lendo Bíblia demais, está achando que é mais inteligente que todo mundo,
vai ficar doido. Irmãos, cuidado com essas pessoas. São pessoas que não vigiam, emprestam a boca para o inimigo e acabam desanimando e colocando na mente das pessoas que elas não devem estudar, que elas não devem buscar a palavra de Deus. E com isso nós vemos uma gama enorme de pessoas no nosso meio evangélico que não querem mais estudar, que não querem mais a escola bíblica dominical, que não querem mais ler um livro de teologia. E às vezes o que nós vemos é o que? É o reflexo disso nos nossos púlpitos, através das mensagens vazias que nós vemos, pessoas que vão pregar sobre determinados assuntos e acabam falando coisas que não tem nada a ver, acabam falando bobagem ou acabam deixando meio que incompleto aquilo que eles estão falando, porque eles não têm um conteúdo mais abrangente sobre o que eles estão falando. Então, por exemplo, como que eu vou falar de vida após a morte com uma pessoa se eu não sei a respeito do assunto, se eu não entendo a respeito do assunto, se eu não sei nem dentro da Bíblia, porque muito mal ler a Bíblia, e se eu não sei nem mesmo no próprio contexto a respeito da vida após a morte, se eu não sei qual é o outro lado da teoria, né? Se eu não sei o que os kardecistas pensam, o que os budistas pensam, o que os ateus, o que os outros religiosos pensam, é necessário entender sim o que eles pensam também. Por quê? Para que você possa levantar, formular o seu pensamento dentro da palavra e mostrar para eles aonde eles estão errados. Mas como que você vai poder mostrar que eles estão errados se você não conhece o campo de mentalidade deles? Se você não conhece aquilo que eles pensam? Como que eu vou pregar para um islâmico se eu não conheço o islamismo? Como que eu vou pregar para um católico se eu não conheço, às vezes, nem mesmo a história da minha própria igreja, do cristianismo? É uma vergonha, amados. Hoje tem pessoas no nosso meio que tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, não sabem nem a própria história do meio evangélico, não sabem nem como que surgiu o evangelho, quem criou, como que surgiu no contexto histórico na nossa época, né, na Europa, no Brasil, enfim. Como que nós vamos conseguir pregar a palavra de Deus para as pessoas se nós continuarmos com esse tipo de pensamento de que eu não tenho que estudar, de que eu não tenho que fazer isso, de que é coisa da carne? Amados, não deixe o diabo entrar na sua mente. Estude a palavra de Deus. Se você puder, estude a teologia. Se você não tem condições de estudar teologia, vá na casa de um amigo que goste, que estude, pesquise na internet, veja vídeos, faça algo para aprimorar o seu pensamento, sua mentalidade, né, amados? Eu vou te dar um exemplo aqui do quão terrível é nós não estudarmos e nos prepararmos, né, amados? Um exemplo, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz lá, lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, perdão, né, que o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher, e o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? O homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa para nós aqui bem claro que na Bíblia, tipologicamente falando, a mulher simboliza a igreja do Senhor, né? Assim como o Senhor amou a igreja, que os maridos amem as suas mulheres. Então a mulher simboliza a igreja. E às vezes você lê o livro de Apocalipse e pensa, o que o livro está dizendo exatamente sobre a mulher, o dragão? Eu não entendo, mas se você ler e estudar a palavra fundo da teologia, você vai descobrir as coisas do jeito que elas são. Você vai descobrir que a mulher ali, em Apocalipse capítulo 12, representa a igreja, representa a nação de Israel, representa a igreja do Senhor. Né, amados? É interessante nós estudarmos a palavra de Deus. Quem que não quer que a gente estude? Satanás. A Igreja Católica, no período antigo, né, repudiou o estudo para o povo de Deus. Por quê? Porque eles queriam controlar e manipular a mente daquelas pessoas. E assim foi. Se você estudou história uma vez, você sabe do que eu estou falando, né? Que a Igreja Católica Apostólica Romana manipulou a mente e a vida das pessoas como? Impedindo elas de estudarem, impedindo elas de entender as coisas. Somente os monges, somente os papas, somente os padres que tinham acesso aos livros. Com isso o povo sofreu, foi massacrado, o povo foi enganado por vários anos porque não podia estudar, não podia investigar. Quantos pastores hoje não pregam a verdade e escravizam as suas igrejas? Mas você tem a palavra, você tem a capacidade na internet e pesquisar um dado teológico, um dado histórico, estude, vai a fundo, não entre na mentalidade de pessoas que querem dizer para você que isso é da carne,
que isso é do diabo. Eu já vi pessoas dizerem que quando vai pregar, não estudo porque Deus vai me dar o tema na hora. E assim elas levam a obra de Deus relaxadamente, desenvolvem qualquer mensagem sem conteúdo para o povo de Deus, dá qualquer alimento para o povo de Deus comer. E o que a gente vê é pessoas falando bobagem nos púlpitos, falando coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia realmente está dizendo. Né, amados? E às vezes a gente tem que ser obrigado a engolir aquilo, sabendo que aquilo está errado, mas a gente não pode falar, porque é a oportunidade daquele irmão de pregar, é a oportunidade daquele irmão de falar, mas a gente sabe que aquilo está errado. Mas por quê? Porque Satanás colocou na mente dele que ele não precisa estudar, que ele não precisa investigar, e a gente vive um ciclo vicioso de erros bíblico-teológicos na nossa igreja, uma má interpretação dentro da palavra de Deus. Amados, eu digo para você, estude a palavra do Senhor, estude a palavra de Deus, vá a fundo, pesquise sobre, eu vou te dar algumas dicas, pesquise sobre a história da igreja, né? Não só a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas pesquise sobre a formação da igreja, né? Dentro da sua própria igreja mesmo, você que é batista, estude sobre a sua igreja batista, que chegou aqui ao Brasil em 1908, né? Estude você, assembleano, sobre a igreja. Muitos assembleanos não sabem como a igreja Assembleia surgiu, mas a Assembleia de Deus surgiu em 1910, com o missionário Daniel Berg, né? Ali também com seu amigo evangelista Gunnar Wingli, quando eles desceram ali em Belém do Pará, né? E começaram ali a sua igreja, e dali para cá as Assembleias de Deus se multiplicaram. Muitos estão na Assembleia há centenas de décadas, né? E não sabem disso. Não sabe a história da própria igreja. Amados, sabe por quê? Porque nós não queremos estudar a palavra de Deus mais. Amados, em nome de Jesus, estude a palavra de Deus. Dedique a sua vida a estudar. Não estou dizendo para você ser fanático e viver estudando o dia todo, mas estude o quanto você puder, se dedique, leia, né, a palavra do Senhor. Talvez você lê a palavra do Senhor lá em Gênesis e não tenha muito compreendimento a respeito do que você está lendo. Né? Mas quando Gênesis diz que Deus, que o Senhor Deus amaldiçoou a serpente, ele não estava dizendo só da serpente, mas ele estava dizendo Satanás, né? E ele dizia, né, que Satanás, através da serpente, ia morder o calcanhar do homem, ao passo que o homem, que a mulher, ia pisar sobre a cabeça da serpente. Essa profecia estava dizendo não só em Eva, mas estava se referindo à igreja, porque, como eu falei, a mulher simboliza a igreja. Estava se fazendo uma profecia a respeito de batalha espiritual entre a igreja e Satanás. E é o que nós vivemos hoje, mas muitos não sabem, não interpretaram dessa forma. Por quê? Porque não estudam, porque não investigam, porque não correm atrás daquilo, vivem acreditando só em que pastores dizem, vivem acreditando só que obreiros falam. É muito mais fácil hoje eu ser enganado e dar rios de dinheiro à igreja, né, com mensagens enganadoras, só pedindo dinheiro, do que eu estudar a palavra de Deus e entender o que a Bíblia realmente está dizendo. Estude, amada, a palavra do Senhor. Leia a teologia, sim, leia a paracletologia, né? Pesquise na internet o que é a paracletologia, você vai entender que é a doutrina do Espírito Santo, que ensina, né, como que é o Espírito Santo, quais são as suas doutrinas, quais são os seus atributos, né? Onipresença, onisciência, né? Imutabilidade, ele não muda, enfim, estude, né, sobre isso, estude lá, né, sobre os livros, né, sobre como que são os livros são divididos em livros poéticos, livros proféticos. Aprenda a interpretar a Bíblia, né? Quando ela diz de forma literal, como ela diz de forma profética. Enfim, estude a teologia, estude a palavra de Deus. E você vai ver como que a sua vida vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei a estudar mais, eu entendi que muita coisa do que eu acreditava estava errado. E Deus abriu os meus olhos, e Deus fez de mim um pregador da palavra. E assim Ele pode fazer na sua vida também, porque eu não sou melhor do que ninguém. Amém, amados? Estude a palavra do Senhor Jesus, né? Porque é isso que o inimigo quer, que você não estude. Isso que a igreja da Idade Média fez, né? A Idade Média fez na vida das pessoas. Queria impedir que elas estudassem a palavra do Senhor. Amém, amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.